fez por nós. Amém? Vai ser uma bênção. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Evangelho de João 20, 19. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos santos, árvore da vida, fonte que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, receba a adoração. glória a Deus. Queria só passar um recadinho aqui. E hoje vai ser um dia muito especial ali no Paço Municipal. A Páscoa que vai ser realizada ali com eventos das crianças, vai ter ali brinquedos, coelhos ali para animar a garotada, o pessoal ali, né? Fantasiado, pintura, muita coisa bacana, muita atividade, e vai ser uma bênção. Vai começar às 14 horas e vai até às 17 horas, ali no Paço Municipal. Então você que tem filho, ou você conhece um vizinho, tem criança, ou você mesmo, né? Somos eternas crianças, não é verdade? Então você vai estar presente lá, e vai ser um dia, uma tarde agradável, abençoada. Aproveitar esse momento que nós temos na direção da prefeitura, um homem de Deus, uma mulher de Deus, amém, gente? Uma equipe de Deus que tem prezado pela cidade, feito de tudo para que o bem-estar maior venha estar sobre o alcance da população, tá bom? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quem gosta e tem gostado da gestão do nosso prefeito, faz assim, ó, glória a Deus. E vamos ter essa oportunidade, né? Vamos ter essa missão esse ano aqui. Diz assim, ó: Jesus aparece aos discípulos. Como é que Jesus ia aparecer aqui? Jesus ia aparecer já ressuscitado. Amém? Ele já tinha sido crucificado, e no domingo, primeiro dia da semana, ele ressuscitou, se manifestou ali para Maria Madalena. Ela foi a primeira a ver Jesus, avisou os discípulos, eles não acreditaram no testemunho dela, correram até o túmulo e viram o túmulo com a pedra removida. Aqui é até a representação do túmulo, olha que legal. A pedra estava removida
e o corpo do Senhor não estava mais lá dentro. Então, quando Pedro entrou, diz a Bíblia que ele viu enrolado o manto que estava em volta do corpo de Jesus, mas do lado ele viu o pano que estava, a toalha que estava enrolada no rosto, jogada à parte. Diz a Bíblia que ele creu quando viu isso. E por que ele creu quando viu isso? Nós falamos até no domingo aqui. Quando os senhorios, os senhores, principalmente os mais nobres que tinham seus servos, eles sentavam numa refeição para cear. Então aquela ceia demorava. Não é que nem a gente está acostumado a almoçar meia hora, meio-dia. Até hoje, quando você vai em algumas regiões ali da Itália, no Oriente Médio, a ceia é sagrada. Às vezes eles ficam horas sentados, levantam, sentam, ceando. Então, quando o Senhor levantava da mesa, o servo ele chegava perto da mesa e observava sobre a mesa. Se o lenço estivesse enrolado assim, ó, do lado, então o servo se retirava, porque ele sabia que o Senhor ainda não tinha terminado a refeição. Mas quando o Senhor se levantava e se aproximava, o servo olhava sobre a mesa, estava o lenço jogado assim, ó. Ele sabia que o Senhor tinha o quê? Terminado a sua refeição. O lenço enrolado à parte significava que o Senhor ainda ia voltar. Ele saiu, mas ele não tinha terminado. Ele voltaria ainda. Mas quando o lenço estava jogado, significava que ele tinha terminado. Quando Pedro entrou, ele percebeu ali. Por isso que a palavra dá uma ênfase, que quando Pedro viu, ele creu, porque ele viu o lenço que envolvia o rosto de Jesus e a túnica. A túnica estava jogada, significando que ele tinha consumado a obra da salvação. Mas o lenço que envolvia a cabeça, e Jesus é a cabeça da igreja, estava enrolado à parte, dizendo para quem visse que ele não tinha terminado toda a obra, ele ainda ia voltar. Por isso que quando Pedro vê, ele crê, ele entendeu o sinal que Jesus deixou ali. Então eles saem e eles então, mediante isso, sabem que Jesus tinha ressuscitado. Só que eles estavam, como descreve aqui a palavra, nesse momento eles estavam dentro de casa. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo de quem? Dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Domingo de madrugada, Maria Madalena tinha visto Jesus. Jesus disse: não me toque, Maria, porque eu ainda não subi para a glória do meu Pai, mas vai, avisa os meus irmãos e a Pedro. Ele faz questão de separar Pedro dos discípulos. Por quê? Porque Pedro estava muito abatido, porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E ele viu que se cumpriu o que Jesus falou: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro se achava pronto, se
se achava pronto para morrer pelo Senhor. Por isso que você nunca pode ser um crente convencido, mas convertido. Qual a diferença, amigo, do crente convencido do crente convertido? O crente convertido sabe que ele depende de comunhão com Deus, que ele depende de um relacionamento com Deus, que ele depende de andar na obediência para se manter na presença de quem? O crente convertido sabe que ele é falho, sabe que se ele não vigiar, ele cai. Quem está de pé, cuide para que não. E o convencido? Não, eu sou de Deus. Eu caio. Eu não sairei, não, eu não sou desse, né? Ele se convence, ele se sobressai, louva-se a si mesmo nos seus lábios. Ele se acha pronto, capaz. E não, o convertido, ele depende sempre de quem? De Deus. Ele sabe que a fé tem que ser exercitada, porque a fé sem obras é o quê? Morta. Ele sabe que por mais que Deus opere maravilhas na vida dele, se ele não vigiar, ele pode cair. Se ele vacilar, ele vai se afastar. E nós vemos isso na carta dos Hebreus, claramente. Lá no capítulo 3 em diante fala que muitos que uma vez experimentaram o Espírito Santo, foram participantes do Espírito Santo, tiveram a revelação do poder de Deus do mundo vindouro e os dons, e caíram. Sim, esses são novamente entregues à dissolução. É impossível renová-los arrependimento, porque eles estarão pisando novamente com os pés do Filho de Deus. Então, a palavra nos exorta para vigiarmos, para cuidarmos. Quem está de pé, cuide para que não caia. Mas Pedro estava convertido ainda, porque quando Pedro falou isso para Jesus, eu estou pronto para morrer, eu estou pronto para... Não, certamente eu estou pronto para morrer. E ainda tentando convencer Jesus depois, quando os guardas vieram prender Jesus, em seguida, Pedro tira a espada da bainha e tenta matar o soldado chamado Malco se desvia e corta a orelha dele. Ele quis mostrar para Jesus que ele estava pronto para tudo. Mas eles estavam com uma visão revolucionária, carnal, querendo vencer o mal com a força do quê? Do braço. É o que muito crente hoje faz. Sai desse negócio de querer brigar com as pessoas, brigar por causa de placa de igreja, brigar por causa de política. O nosso reino não é nesse mundo, o nosso reino é onde? Nos céus. A nossa luta não é contra a carne, nem sangue. Senão você vai alimentar um sentimento de ódio no coração, de vingança. E isso vai te trazer um falso sentimento de que você é o escolhido e o outro não é. Deus, ele pode converter quem ele quiser. Amém, gente? Amém. Quem ele quiser. Acabou. Não tem conversa com Deus. Todos nós estamos debaixo da soberana vontade do Senhor. E quando Pedro falou isso, Pedro era convencido, tanto que Jesus disse: Pedro, não é assim. Em verdade, hoje que você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Mas o diabo tentou te peneirar, mas eu roguei por ti para que não desfaleça a sua fé. Tu, pois, quando te converteres, Pedro, aí sim fortalece seus irmãos. Olha aqui que Jesus falou para Pedro. Se Jesus falou para Pedro: tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos, é porque Pedro não era o quê? Convertido, ele era convencido. Andava com Jesus, teve a revelação de que era Jesus, creu em Jesus, mas faltou a terceira etapa. Qual que é a terceira etapa? Se converter. E se converter é esse nível, estado de consciência, de manter comunhão com Deus, de saber que se você não vigiar, você vai cair. Quantos pregadores você viu que até passaram nesse altar e hoje estão afastados? Tem um que foi bispo que passou aqui
fica nas ruas da Zona Leste, pedindo esmola aos pastores, já sabem quem ele é. Ele voltou, Deus tirou ele das drogas, libertou ele, tinha um testemunho bonito, passou até aqui em Sorocaba, tomou conta da região, tomou conta do estado, mas não vigiou, não se atentou aos laços que o diabo tem, levou na brincadeira, não vou falar, não é que ele brincou não, uma força de expressão, levou do desleixo, do desdém. Eu falo porque eu conheci, brincava demais com coisa séria, brincava demais, sabe? Muito assim, sem postura. Brincou com o mundo espiritual. Brincou com o mundo espiritual, vai pagar um preço. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Amou o mundo, vai pagar um preço. Quem ama o mundo constitui-se inimigo de quem? Está escrito: quem ama o mundo e as coisas que nele há constitui-se inimigo de Deus. Porque mesmo que ele tivesse caído, mas ele caísse em si, Deus poderia renová-lo, ele ainda estaria fazendo a obra. Mas ele não vigiou. E outros também, não estou acusando, eu estou infelizmente usando como exemplo para nos advertir, fazer com que eu e você venhamos ser mais prudentes. Porque Jesus ensinou: sejais simples como uma pomba, porém prudentes como uma serpente. A serpente, você chega perto dela, já é o quê? Ela não confia em ninguém. Amém, gente? Então, quem está de pé cuide para que não caia. Pedro ouviu aquilo de Jesus, mas não aceitou. Quem falou com ele foi o próprio Senhor Jesus, mas o convencido não aceita que é para ele. O convencido acha que é para o cara do lado. Já diferente de João. João, quando Jesus disse: olha, um nessa mesa aqui vai me trair, Judas ficou quietinho. Judas, para poder mostrar intimidade, quando Jesus falou isso, Judas olhou, pegou a cabeça, pegou um pedaço de pão e molhou no prato de Jesus, para querer mostrar intimidade. Beijou o rosto de Jesus. Quem é que pega no teu prato? Quem é íntimo, não é verdade? Quem vai meter a mão no teu prato e comer do teu prato? Dependendo, pode até ser íntimo, mas dependendo de quem for, fica bravo. Eu só vou meter a mão para a minha esposa, tá porreta na cara. Estou brincando. Mas ele quis mostrar intimidade com Jesus aqui pediu. Já João, que está do outro lado, falou: mestre, eu que vou te trair, Senhor? Fala para mim se sou eu. Porque ele sabia que ele não podia confiar no próprio quê? Coração, porque o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então você não tem que confiar nem em você mesmo. Eu não confio em mim. Eu confio somente em quem? Em Deus. Cuidado para você não ter um pensamento cauterizado e se achar alguma coisa pelas coisas que você tem ou pelas coisas que você conquistou. Isso não é absolutamente nada. O que vale é você estar com o seu relacionamento em paz com quem? Com Deus. Pedro então estava triste. Jesus falou para Maria: vai, avisa os meus irmãos e a Pedro que eu voltei. Voltou da onde? Voltou da Grécia? De uma viagem? Voltou da onde? Voltou com a vitória nas mãos, vencendo a morte. Voltou dos mortos, vencendo o maior inimigo do homem. Qual é o maior inimigo do homem? Qual é? Hã? Uns vão falar morte. Ele venceu
o maior destruidor do homem é a morte, mas o seu maior inimigo chama-se incredulidade. Lá em João capítulo 6, quando Jesus declara que Ele é o pão da vida, e começa a discutir com os fariseus, que diziam, e com o povo começou a questionar Jesus, aquele mesmo povo que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Quando Jesus saiu de perto deles, eles, quando deram conta, Jesus não estava mais ali, eles foram atrás de Jesus. Quando chegaram até Jesus, disseram: ó, bom mestre, ó Senhor, onde estavas? Jesus disse: vocês não vêm atrás de mim por causa da palavra de Deus, vocês vêm atrás de mim por causa do pão que vos farta. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste a vida eterna. Aí o povo disse assim: vem cá, quem és tu para que nós venhamos crer? Há poucos minutos atrás eles disseram: ó bom mestre, ó vinho de Deus. Quando Jesus deu uma lapada, eles já questionaram quem era Jesus. Porque geralmente é assim, quando o pregador faz o que agrada a pessoa, ele é de Deus. Mas quando o pregador exorta, ele pensa que ele é quem, hein? Acho que ele não é de Deus, não, esse camarada não, viu? Aí a pessoa não gosta. Quando é contrariada. Quando a pessoa é contrariada pelo pregador, pelo que está trazendo o evangelho, ela já questiona a sua credibilidade. Aquele mesmo povo que viu o milagre da multiplicação, que acompanhando a Jesus, viu curas maravilhosas, porque antes de Jesus multiplicar os pães e os peixes, Jesus operava maravilhas, aquele povo acompanhava, foi atrás de Jesus, e quando Jesus repreendeu aquele povo, mostrando que eles buscavam a Deus e a Ele por interesses pessoais, aquele povo já o questionou: mas quem é você? Os nossos pais comeram do maná do deserto, e nós sabemos qual que é a obra de Deus para que a gente creia. Jesus disse: a obra de Deus é essa, que creiais naquele pelo qual Deus enviou. Qual que é a obra de Deus, bispo? A obra de Deus é mundial, é universal, é graça, é assembleia. Um pastor fala do outro fala do outro. Eu digo para você, a obra de Deus é essa. Eu vou repetir só o que Jesus falou: que creiais naquele pelo qual Deus enviou, a saber, Jesus Cristo. Essa é a obra de Deus. Amém? Aí os fariseus com o povo se empolgaram e falaram assim: mas que sinais que fazes para que creiamos? Olha, mas o povo não tinha acabado de ver milagre de multiplicação do pães dos peixes. Aquele povo que tinha acabado de ver milagres falou para Jesus: que sinais fazes para que nós venhamos crer? Nossos pais comendo o pão que desceu do céu. Aí Jesus disse: o verdadeiro pão não é o que os seus pais viram com Moisés. O verdadeiro pão, quem derrama no céu é o meu Pai. Eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome, e quem beber de mim jamais terá sede. Aí os fariseus: como é que pode? Nós vamos comer da sua carne? Aí Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aí diz a Bíblia que aquela multidão que seguia Jesus já não andava mais com ele, porque disseram: duro é esse discurso, quem poderá suportar? Porque eles não entendiam o que Jesus estava falando. Eles não entendiam que Jesus era a verdadeira comida e verdadeira bebida no sentido espiritual.
ficava com ele horas e horas e horas e horas, aparentemente com uma fé fervorosa. Mas lá em João capítulo 6 diz que Jesus sabia que eles não criam, porque ele sabia quem iria crer nele e quem não iria crer. E ele disse: todo aquele que o Pai traz a mim, esse eu jamais lançarei fora. Então estar com Jesus, andar com Jesus, ver os milagres de Jesus é uma coisa, crer em Jesus é outra coisa importantíssima. Se converter a Jesus é o terceiro processo para poder você realmente ser de Deus. Porque tem gente que crê em Jesus, tem gente que anda com Jesus, mas não é o que? Convertido. Porque dos 12 discípulos, um ia negar Jesus, Pedro, e o outro ia trair, que era Judas. E um era incrédulo, que era Tomé. Olha só, de 12, 3 tinham legalidade para cair. O diabo tentou usar Pedro, tentou peneirar. Pedro não era convertido, mas tinha fé. Tomé, ele tinha dificuldade de exercitar sua fé. Mas Judas tinha um coração voltado às coisas desse mundo. E o diabo viu mais legalidade nele para usá-lo. Porque entre Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, entre Tomé, entre Tiago, filho de Alfeu, Simão e os outros discípulos, nós vemos que havia os mais chegados. Judas era um desses, cuidava da tesouraria, andava com a bolsa, recolhia as ofertas, liberava o dinheiro para comprar comida e as demais coisas que precisava. Beijava o rosto de Jesus, comia do prato dele e o traiu no final. Então, os discípulos estavam com medo dos judeus. E aqui começa um ensinamento para a gente, que às vezes a pessoa ela vê portas fechadas na vida dela. O que simboliza as portas fechadas? O que ela tenta não dá o quê? Não dá certo. Ela tenta dali, não dá certo. Ela tenta daqui, não dá certo. E às vezes ela atribui aquilo ao diabo. Ela atribui aquilo à vontade de Deus. Não, Deus não. A vontade dele é que eu não consiga vencer, que eu não prospere. A vontade de Deus é que as portas não se abram. Deus não está deixando. Mas isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. Por causa do medo dos judeus, eles fizeram o quê? Quem é que trancou as portas? Os próprios discípulos. O seu medo tranca portas. O seu medo vai fazer você se afastar do projeto de Deus, do plano de Deus. Elias teve medo de quê? Fugiu. Jonas teve medo e fugiu. Temia o quê? Temia que aquela cidade fosse perdoada. Quando eu não quero que uma coisa aconteça e eu vejo a possibilidade dela acontecer, eu sinto o quê? Medo. Medo que aconteça aquilo que eu não quero que aconteça. Os discípulos estavam com as portas fechadas, a Bíblia ressalta, porque tinham medo de quem? Medo dos judeus. O que Jesus faz? Ele bate na porta? Jesus bate na porta? Não. Jesus aparece do lado de Pedro, do lado de João. Jesus aparece aonde? Jesus aparece no meio deles. E por que aparece no meio? Porque meio significa estar no controle de tudo. Ele aparece no meio dizendo: Pai seja convosco, não temais. Eu estou, em outras palavras, no controle de todas as coisas.
não precisa fechar as portas. Não precisam ter medo, porque eu estou no meio de vocês. Tem gente aqui que tem andado com medo. Medo de perder, medo de ser mandado embora, medo do marido ir embora, medo da esposa ir embora, medo que não dá certo isso, medo que não dá certo aquilo. Todos nós, eu também sinto às vezes os meus medos. Medo que o homem influencie minha vida, que o homem prejudique a minha vida, que os que são da oposição, que são contra, os que estão no trabalho, querendo o meu mal, consigam me prejudicar. Jesus está hoje no nosso meio, dizendo, mostrando sinais da vitória: não temais, Pai seja convosco, a minha presença está com você. Não tem medo. Não seja incrédulo, não seja convencido. E o convencido só tem a sua fé fortalecida quando as coisas vão bem. Quando as coisas vão bem, glória a Deus. Quando as coisas vão mal, ele já se desespera. A palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor não se atemoriza nem das más notícias. Não se atemoriza do mal. Porque o seu coração está bem firmado em quem? Em Deus. Bispo, eu estou fazendo uma coisa aqui, está dando errado. Será que as portas estão fechadas ou abertas? Você quer saber se a porta está fechada ou se é Deus que às vezes não está permitindo que você consiga ir por aquele lado, porque aquele lado tem cilada e Ele está te livrando daquela cilada e está te colocando em outro caminho? É confiar e ficar em paz. Amém? Porque se você estiver em paz com Deus, como a Bíblia diz, pela fé temos paz com quem? Com Deus. Se você ficar em paz com Deus, então o diabo, se ele vier para você, eu que estou agindo aqui, a porta está fechada ali, você vai dizer: eu estou em paz. Se eu estou em paz, Deus está trabalhando. Se não deu certo ali, vai dar certo ali. Se aquele caminho eu não conseguir entrar, Deus me manda por outro caminho. Ele está dirigindo a minha vida. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Ele mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem quem? O Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também o quê? Vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. O vento sopro do Senhor está aqui nesse lugar, para encher sua vida nessa manhã, te fortalecer no Espírito Santo de Deus. Creia nisso. Amém? Creia nisso. O Espírito Santo está soprando sobre nós nessa manhã para nos fortalecer. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se nos retiverdes, são retidos. Olha a autoridade que Deus deu para nós. Por isso é importante liberar perdão. O cristão deve liberar perdão, porque quando você retém o perdão, você atrapalha a vida da pessoa. Tem pessoa que ela fica desesperada. Tem 3 tipos de perdão. Aliás, eu preciso de 3 tipos de perdão. Se eu faço algum mal para minha esposa, eu preciso primeiro do perdão de quem? De quem? Não, de Deus não, fiz assim de propósito. Dela. Amém? Eu preciso do perdão dela. Não está escrito? Quando você for trazer no altar alguma coisa para honrar Deus, alguma oferta, e se você tem alguma coisa contra teu irmão, vai primeiro o quê? Se
reconcilia com Deus, irmão. E depois volta para manter comunhão com quem? Com Deus. Então ela tem que perdoar. Primeiro perdão. Depois, aí sim, eu vou buscar o perdão de quem? De Deus. E depois? Depois eu tenho que me perdoar. Porque tem gente que não se perdoa. Tem gente que a pessoa que foi lesionada, prejudicada, traída, machucada, ela já te perdoou. Deus já te perdoou, mas a pessoa ainda não quer. Não se perdoa. Ela fica se martirizando. Ela fica ali, sabe? Se lamentando. E você tem que entender que o perdão é o único remédio para você continuar indo em frente. Por quê? Porque o passado, você não tem mais controle sobre ele. E como você não tem controle do passado, se você ficar remoendo o passado, você fica preso nele. O diabo te acusa, te amarra. Aí você fecha também portas. Você não tem poder mais sobre o passado. O passado já é o quê? Já passou. Então você tem que virar a chave. Encerrar o passado. Tem muita gente aqui que não é feliz porque não resolveu o seu passado. Ou não perdoou, ou não pediu perdão, ou não se perdoou. O menor dos problemas é com Deus, porque Deus é rico em quê? Em perdoar, rico em misericórdia, e pronto a perdoar. Está escrito: os meus ouvidos não são surdos para que eu não possa ouvir, nem os meus braços encolhidos para que eu não possa estender. Mas os vossos pecados é que fazem separação. Quer dizer, a culpa de você não estar comigo não é minha. Eu estou pronto para estar com você. A culpa é o quê? É sua. Você que tem que procurar o que está de errado. Por isso a Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo. Daqui a pouco nós vamos cear. Examine-se o homem a si mesmo, depois come e beba. E vede se estás na fé ou não. Se você está em paz ou não. Porque se você não conserta relacionamentos, você começa a empurrar a vida com a barriga. E você quer ver como uma pessoa às vezes tem uma coisa que precisa ser resolvida. Quando você toca na ferida, acontece. Quando você tocar na ferida, acontece o quê? Ai! A pessoa na hora sente, né? Quando você fala de perdoar, você vê no semblante de um e de outro que está ouvindo a palavra e fala assim: já forma aquele bico de pato, fecha a cara, e você viu que tocou aonde? Aonde você tocou? Só que eu não toquei. Quem toca é Deus, amém, gente? É a palavra dele. Eu nem sei quem tem mágoa e quem não tem mágoa, mas pela expressão do rosto de alguns, eu percebo que a palavra tocou a ferida. Então eu tenho que me reciclar, que me avaliar. Davi fazia isso, pedia até ajuda de Deus, falava: Senhor, esquadrinha o meu coração e veja se há algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho. Ele fazia uma análise tão profunda em si mesmo, que falava: Senhor, veja, eu não estou conseguindo ver onde é que eu estou, porque às vezes a gente está no caminho achando que é certo, porque eu falei convencido, tem certeza que está fazendo o que é certo, tem certeza que é daquele jeito, mas ele está o quê? Errado. Então Deus fala, Davi falava com Deus: Senhor, veja, esquadrinha o meu coração e vê se eu estou fazendo uma coisa de errado, e guia-me pelo seu. É a oração do crente convertido. Eu faço essa oração todo dia. Essa madrugada eu fiz. Sexta-feira com o apóstolo, no altar eu fiz: Senhor, vê se eu estou fazendo alguma coisa errada, se falta alguma coisa, se eu estou com algum pensamento que não condiz com o seu, no meu achômetro, se eu estou convencido, me mostra, Senhor. Não deixe o meu coração me enganar. Não deixe o meu coração perder sensibilidade
perversidade contigo. Não deixe meu coração se endurecer, se envaidecer. Não deixe o orgulho tomar conta do meu coração. Não deixe meu ressentimento, nenhuma mágoa, nem nada que me chateie, que me aborreça, dominar meu coração. Mas que o teu amor, o teu perdão, tua misericórdia, tua graça, teu poder esteja dominando sobre mim. E não seja a minha mente, mas seja a mente de Cristo em mim. Que não seja a minha vontade, mas seja a sua vontade em mim. Ainda que me contrarie, ainda que me aborreça, ainda que me chateie, ainda que eu bata o pé, mas prevaleça o teu querer e não meu. Essa é a oração do crente. Amém? Senhor, me mostra, me dá essa vitória. Mas se não for a tua vontade, então me coloca no caminho que o Senhor quer, porque o que o Senhor tem para mim é melhor do que aquilo que eu quero. É assim. Aí diz a palavra, versículo 24: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser os dedos, e não puser a mão no seu lado, de modo algum que acreditarei. Falou: olha, não vem com essa conversa que vocês viram Jesus, não. Não, a gente estava aqui, reunido em casa. Tomé, olha, as portas estavam fechadas, não tinha. Ele não bateu na porta, não, nem janela estava aberta. Nós estávamos aqui sentados em roda, que era costume sentar em roda ali, conversando, todo. E ele apareceu do nada no nosso meio, mostrou as mãos, mostrou o lado, e disse para a gente: Pai, seja conosco. E falou para a gente que o Pai enviou a gente, soprou o Espírito Santo na gente. Eles estão doidos. Eu só creio se eu ver ele, se eu ver a mão, se eu ver o sinal do lado, e eu ainda colocar o dedo e tocar do lado dele. Aí eu vou crer. Versículo 26. Passado 8 dias, quantos dias passaram? Estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas, o quê? Olha de novo eles com medo aqui. E faz lembrar de Elias, né? Come o pão, bebe a água e volta o quê? Volta a dormir. Come o pão, bebe a água e faz o quê? Foge para mais longe. Se enfia na caverna. Quantas vezes Jesus tem aparecido para você e falado: fique em paz? Sabe quantas? Várias. Sabe quantas vezes nós fechamos as próprias portas? Várias. Às vezes a bênção está na porta e a gente fecha a porta, a gente duvida, a gente questiona. É como o povo no deserto. Nós podemos dar um exemplo clássico. O povo está chegando perto da terra prometida. Pô, Moisés, está demorando demais. Cadê Deus? Se Deus demora, aí dava uma volta de novo. Aí quando está chegando perto da terra prometida: Moisés, estamos com fome, estamos com sede. Cadê Deus? Que Deus é esse? Dava mais uma volta de novo. E por que ficavam dando volta no deserto? Porque enquanto o povo não aprendesse a depender de Deus, eles não saíram do deserto. Porque o deserto é a escola da fé. O deserto é onde você não vê saída, você não vê solução, foge das suas mãos as condições para você resolver o problema, vai além das suas condições humanas, some do seu lado quem disse que estava com você, desaparece aqueles que falavam que eram fiéis, dizem não aqueles que diziam: olha, conta comigo no que você o quê? Precisar. Precisando de qualquer coisa é só. E você liga e não atende, manda mensagem, bobear, até bloqueia você. Na hora que você mais precisa, some. E não é porque as pessoas são más,
são em parte, mas eu quero dizer o seguinte: Deus põe todo mundo para correr. Deus põe quem você ama e quem ama você para correr, para sumir, desaparecer. É Deus que faz todo mundo sumir para quê? Para ensinar você que Ele é o único que traz a existência que não existe. Ele faz. Deus faz. Deus reverte corações, muda o favor do rei, muda o favor do juiz, muda a sentença, tira o processo que está ali encalhado, parado, arquivado. Eu já ouvi testemunho de pessoas com mais de 20 anos de processo. Você sabe que depois do tempo o arquivo acabou e o processo é revertido e vencido, a pessoa vencer. Pessoa que o médico mandou já preparar o atestado de óbito, dessa vez não passa, e ela ser curada. Você viu o testemunho do dia aqui da senhora que tinha câncer do fio do cabelo até o dedo do pé, metade câncer nos ossos, do fio, do rim, do pulmão, está toda podre. Os médicos já fazem um atestado de óbito aí. E a irmã levou a toalhinha que eu entreguei para ela, e os médicos não entenderam nada. A mulher se recuperou, quando foi fazer o exame não tinha mais nada. Porque Deus reverte qualquer causa. Glória a Deus. Qualquer causa. Então o deserto era a escola da fé para que eles dependessem dele. E toda vez que eles murmuravam, reclamavam, eles tinham que voltar tudo de novo. Assim muitas pessoas, olha só, os discípulos estavam ali reunidos, Jesus aparece. Aí eles estavam alegres com aquela aparição, foram contar para Tomé. Tomé jogou cal. Escute isso. Toda vez que você tiver com a sua fé avivada, porque Deus te deu um sinal, vai vir um Tomé jogar cal na tua fé. Às vezes você ouve a pregação, nossa, que palavra abençoada, você nem olhou o relógio, nem viu o tempo passar. A reunião, você está naquela fé, depois Deus ficou com a reunião. Que reunião demorada, não fale, hoje eu bicho está empolgado, hein? Vai de Gênesis a Apocalipse. Sabe aquela pessoa que diz de porco? Pode ter milagre, pode ter palavra, pode ter tudo. Ela não vê nada que edifica. Ela só vê aquilo que vai fazer ela trazer uma crítica. Ah, vocês viram Jesus? Eu não vi. Eu só vou acreditar se for dentro das minhas condições que Deus se manifestar. Ó, Tomé, dentro das minhas condições. Eu vou ter que ver o sinal nas mãos, eu tenho que tocar. Ele ainda fez uma lista de condições para Deus. É incrédulo. É a pessoa que está com a alma doente e não percebe. Ela não vê Deus falando com ela, ela não ouve, ela só critica. É o espírito de crítica, é o mesmo espírito da Judas, já falei aqui. Qual é o espírito qual é a característica de Judas? O espírito de crítica. Ah, que desperdício esse perfume. Ah, por que ele vai para lá? Ah, por que isso aqui? Ah, por que vender para os pobres? Ah, não concordo com algo desse jeito. Não concordo com o cara da hora. Ela só quer dar palpite, mas não faz nada. Vai lá. Mas ela está com o coração sempre malicioso e pronto para criticar e para questionar a manifestação de Deus. Os discípulos ouviram aquela palavra, e quando a pessoa não está com a fé alicerçada, agora eu estou conjecturando aqui, os discípulos viram Jesus, receberam a palavra de Jesus, aí veio um amigo, um dos 12, um dos escolhidos, um dos que andavam com ele. Quem é que viu mais milagre? Tomé ou você? Quem é que andou com Jesus? Tomé ou você? Quem viu Jesus em carne e osso? Tomé ou você? Quem foi usado por Deus, porque Jesus mandou 70 discípulos de 2 em 2, e eles voltaram dizendo que viram demônios serem expulsos, os demônios obedeciam a eles, viram milagres. Tomé ou você? Quem viu Jesus andar sobre o mar, parar a tempestade, ressuscitar morto, purificar leprosos, assim ó, na lata? Tomé ou você? Quem ouviu a voz que veio do céu dizendo: esse é meu filho
a ele ouvir. E outra vez também Jesus disse: Pai, glorifica teu filho. E a voz do céu veio: eu já te glorifiquei e o glorificarei. E todos em volta ouviram essa voz. Tomé ou você? Mas quem é que jogou cal na fé, meus amigos? O Tomé. Porque a incredulidade é um câncer. O câncer da sua alma chama incredulidade. É o que vai fazer muitos perder a salvação. Muitos perderem. Sabe qual que é a maior tristeza do pregador? Eu estava falando com meu filho ontem. Quando você sai de um lugar, você olha para o povo. A gente já saiu de tantos lugares que a gente passou anos. 19 anos a gente fez o Campeonato Mundial em janeiro. 27, 28 quase servindo a Deus. E a gente fica triste porque a gente olha. E você sabe que muitos que estão ali não vão permanecer. Porque eu repito sempre isso: vir para a igreja é fácil. Estar aqui hoje é fácil. Permanecer é difícil. Eu lembro dos jovens que foram lá no aeroporto se despedir de mim lá em Rondônia, Belém. Aquele monte de jovens lá, emocionados, chorando que estavam indo embora. Eu dei uma palavra para eles, mas eu olhava assim, eu sabia que muitos ali não iam permanecer. Porque o mundo é mau, gente. O mundo é mau. E o diabo vai usar pessoas que você conhece, vai usar escândalos, vai usar essa confusão que você vê na internet. Um fala que Jesus está na direita, outro fala que está na esquerda, outro fala que está em cima, outro fala que está embaixo, para confundir a tua cabeça, para bananar você. Agora está uma onda dizendo: Jesus era preto, está vendo? Jesus era preto, olha só, ele não era loiro, era azul. Gente, o que tem a ver a cor de Jesus? Se o corpo de Jesus é glorificado agora, nem preto, nem branco, nem amarelo, é um corpo cheio da glória de Deus. E é esse que vai conviver com a gente pelos séculos dos séculos, com os olhos como de fogo, e o rosto resplandecente como a luz do sol. Olha a besteira que a gente está vendo lá fora, tanta discussão. Jesus volta antes, Jesus volta depois da tribulação. Jesus era preto, Jesus era branco, era pardo, era amarelo, era baixinho, era alto, cabelo era liso, era crespo. Qual a diferença? Jesus é o Salvador da sua alma e da minha alma, não importa a cor que ele tinha. Amém? Mas é para tirar o foco das pessoas em caos. A confusão, briga de igreja. Qual que é de Deus, qual que não é de Deus, qual é a igreja certa, porque aqui a minha põe véu, a outra não põe véu, aqui não come carne de porco, aqui guarda o sábado, outro não guarda. Gente, Jesus disse que a obra de Deus é crer naquele que o enviou. Glória a Deus. Crer naquele que foi enviado por ele, melhor dizendo. E Tomé jogou um cal nos discípulos. O diabo sempre vai, quando você está na fé, quando você está na certeza, quando você está ali, Deus colocou você, tocou em você, fortaleceu você, e você está ali naquela comunhão. Aí vem o Tomé para dizer: conversa, só para dar para a cabeça de vocês. Quem Tomé está querendo falar com os discípulos? Vocês estão doidos, estão vendo coisa. Você viu coisa, aí a pessoa fala: será que eu vi mesmo coisa, rapaz? Será que foi uma... A gente estava tão na expectativa de ver Jesus, a gente viu sabe? Aí a fé faz o quê? Esse é o negócio do Chaves, o Chaves não ficar com medo do que? Ficar duro. Aí passou 8 dias. Tomé estava junto, portas fechadas, e estando com as portas trancadas, veio Jesus de novo, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe aqui no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e crês? Bem-aventurados os que não viram, mas
Jesus está dizendo para mim e para você: não importa se você não está vendo nada agora, creia que eu estou com você, creia que eu paguei o preço em teu lugar, e continue na paz que a fé traz. Não olhe para os problemas, não olhe para palavras de incrédulo, não olhe para a confusão, não olhe para diz-que-me-diz-que, não olhe para pregador que aponta o dedo, aí não é de Deus, aqui não importa. O que importa é se seu coração está firmado e crer que Jesus está com você, e que Ele comprou com o seu sangue você, e que Ele está onde você estiver, e estará no meio, no controle, no domínio, até a volta dele, porque Ele disse: não os deixarei órfãos, irei, mas voltarei para convosco, e estarei convosco todos os dias da vossa vinda, até a consumação do século. Amém? Fique de bem em nome de Jesus.